Olá, meus amores! Que bom receber você aqui no nosso podcast Viva Pra Se Amar. Toda terça-feira um novo episódio gratuito no Spotify e no YouTube para transformar você no amor da sua vida. Então segue a gente por aqui no YouTube, no Spotify, fica ligadinho porque toda semana tem uma aula nova para você, com convidadas especialíssimas, que inclusive hoje tem uma aqui comigo, mulher de Deus, que eu tenho certeza que vai te ajudar a tirar as vendas dos seus olhos, vai te ajudar a entender muito sobre o que é de verdade uma relação tóxica, abusiva, as diferenças, para você mudar a sua vida e ajudar aquela amiga. Então já fica comigo aqui até o final, compartilha esse link com geral, porque tem muita gente precisando ouvir sobre esse assunto, porque cada vez mais se torna comum relações que se machucam e o amor foi feito para ser vivido com paz. Eu recebo aqui a Andressa Taqueta, que é terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos e que tem muito para dizer sobre isso, né, Andressa? Tá cada vez mais comum as relações doloridas, né? Seja bem-vinda. Pois é, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui para espalhar a mensagem, né? Para quanto mais pessoas puderem, para não viverem esse tipo de relação, né? A gente veio aqui para vivermos uma vida plena, né? Exato, a gente nasceu do amor, né? Eu acho que a gente tem que entender que, indiferente de como é a sua história de vida, indiferente de como foi o seu nascimento, nós somos seres prontos para mais sermos amados. E aí, ao longo da vida, as experiências, as dores transformam e a gente começa a acreditar que o amor é ruim. Você tem ouvido muitas queixas sobre isso? Exato. Crenças de que o amor é sofrimento, de que se eu estou ali naquele relacionamento eu tenho que lutar até o fim, ainda que esteja me trazendo sofrimento, dores, ameaças, medos, ansiedade, angústia. E não, né? O amor é tranquilo. E muitas pessoas precisam enxergar isso para que possam viver, né? Uma coisa que eu acho que até a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu acho importante a gente começar o nosso papo enviesando, é explicar a diferença entre uma relação que tem traços de dificuldade, né, que tem crises, e a relação que é tóxica, que é abusiva, que é problemática de verdade, porque eu percebo muito das minhas alunas essa normalização dos problemas. A normalização das dores, do sofrimento, como se, que é o que a gente falou, as pessoas associam o amor à dor. Sim, inclusive fala-se muito, né, que o amor e o ódio são emoções que se completam. Então a pessoa tomar um tapa na cara de noite de transar, tá tudo bem. Então, quem ama sofre muito, né? Isso, a gente tá condicionado nisso, né? Pois é, essa ideia ela vem muito da cultura do amor romântico, né? Que vem lá da Idade Média, onde a gente está vendo filmes, novelas, músicas, onde o amor é sofrimento. Eu faço tudo por você, eu não vivo sem você, eu morro de ciúmes, né? E aí a gente começa a normalizar uma relação que não é normal, uma relação que é tóxica. E o que é tóxico, né? Isso é muito importante a gente entender. Tóxico é tudo aquilo que adoece. Então, se eu estou me sentindo mal no meu relacionamento, eu perdi o brilho, eu perdi a vontade de estar com os amigos, eu não consigo me concentrar no trabalho, eu tô ali sempre ansiosa, sempre angustiada, me sentindo insegura. Isso é uma relação adoecida. Fora quando afeta a saúde física, né? Porque toda essa liberação de hormônios, do cortisol, da adrenalina, que está ali o tempo inteiro estressada, vão culminar no quê? Na nossa imunidade, nas doenças psicossomáticas. Então, tudo isso adoece. E o que é um relacionamento abusivo? Todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, né? Porque adoece de fato. Mas o relacionamento abusivo, ele tem algo a mais, que é a violência, que é o controle, que é o domínio, que é o poder. Então, quando a gente fala, estou em crise num relacionamento, é algo sim que os dois podem trabalhar para reconstruir esse relacionamento. Diferente de um relacionamento abusivo. Porque esse relacionamento, a pessoa ela tem ali a intenção, o propósito de fazer com que a outra pessoa se sinta insegura, se sinta mal, se sinta culpada e assim essa pessoa consiga dominar a relação através do poder, através da insegurança do outro, do medo do outro, né? E eu acho que é importante a gente entender também que as relações, muitas vezes, elas passam a evoluir.
não começa de forma abusiva, né? Porque Sim. eu acho que as pessoas pensam... mas não é tão grave assim. Igual você falou, o abuso, ele vem da forma violenta, que é quase impossível não perceber que aquilo não é normal. Sim. Mas o relacionamento tóxico não, ele é mais silencioso, né? Sim, não, o relacionamento... Quando ele começa com esses sinais de toxicidade. O relacionamento abusivo também ele pode ser muito silencioso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, muitas pessoas pensam que é agressão física, que é aquele controle, você não pode usar essa roupa, você não pode falar com fulano, não, você não vai na academia. Não, às vezes não vai ser um controle explícito. O controle, né, que há no relacionamento abusivo, ele é sutil, ele é oculto. E como que ele é? Ele vai por vias... talvez de um isolamento, às vezes um tratamento de silêncio, alguma forma que a pessoa se sinta insegura, então ela é dominada. E aí eu vejo, mas Andressa, ele nunca me bateu, eu não tenho um roxo no braço, né? Ele me deixa eu fazer tudo. Ou ela me deixa, tá, gente? Lembrando aqui que relacionamentos abusivos acontecem entre homens e mulheres. Eu direciono mais a minha comunicação para o público feminino, porque é a maioria do meu público, mas lembrando, né? Sempre, tem muita mulher também que faz o papel de abuso nas relações, inclusive... Esse é um podcast direcionado para mulheres. A gente tem 97% do público aqui, principalmente do Spotify, que é feminino. Mas tem muita mulher que tem que ouvir também, porque ela também tem essas atitudes abusivas, né? Que é o que a gente estava falando. A gente fala para mulheres porque é o nosso público, mas é importante que vocês percebam que isso faz parte do ser humano. Né? Essas características adoecidas, elas não têm a ver com o gênero, elas têm a ver com a forma com que você está acostumado a viver, com a sociedade. Então, ouve tanto quanto a que pode sofrer, quanto a que pode fazer, viu, minha filha? Porque se você pode estar fazendo isso com outra pessoa também. E a gente tem que diferenciar uma coisa, tá? É o relacionamento abusivo, o comportamento abusivo, né? De, por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência emocional ativa. Essa pessoa, muitas vezes, ela é insegura na relação e ela tem um comportamento controlador. Uma pessoa possessiva, ciumenta, mas esse comportamento abusivo é pelo medo do abandono. O comportamento abusivo de uma pessoa abusiva é intencional, com o objetivo de deixar a outra pessoa insegura, então exercer o domínio sobre ela. Que é a codependência, né? Ele também se alimenta da dependência dela, dessa pessoa que está sofrendo. Então, quanto mais vulnerável ela ficar, quanto mais a sensação de ela não vive sem mim, mais o meu ego de uma pessoa que precisa disso vai ser alimentado. Então, é sempre importante vocês perceberem que todos nós, né, as relações abusivas, elas estão em todos os lugares. Sim. E eu acho legal fazer uma pausa até para comentar aqui que a gente fala muito do relacionamento amoroso porque é a principal dor, né? É onde a gente é mais buscada. Mas, gente, o que tem de relação abusiva no trabalho, em casa, com amigos. Exato. E eu acho que é padrão, pelo menos eu vejo muito isso assim, pelas minhas alunas, pelo que eu acredito, que eu estudo, que a pessoa que vive esse padrão de relacionamento, ela vive em vários cenários, não só no amoroso. Sim, e muito provavelmente ela aprendeu, ela deu significado lá na infância de que isso é amor. Então o ciclo, ele acaba se repetindo. Mudam-se os personagens, mas a sensação é a mesma. Então uma pessoa que lá na infância ela viu, né, agressões ou conflitos, tratamento de silêncio entre os pais, né? O que ela tá entendendo sobre relacionamento? Relacionamento é isso. Ou às vezes ela se sentiu abandonada, rejeitada por aqueles que deveriam amar, dar suporte, proteção, segurança, afeto. Ela recebeu, ela se sentiu insegura, ela se sentiu
angustiada, não amada, não vista, sem senso de importância e merecimento, o que ela entende quando ela vai para a relação? Ela vai tentando consertar aquilo que ela viveu no passado, mas ela acaba sentindo as mesmas sensações. Eu não sou vista, eu não sou amada, eu sou rejeitada. E nós escolhemos quem a gente se relaciona de forma inconsciente. Isso. É o que eu sempre falo, a gente fala de atração de semelhantes, né? A gente atrai pessoas que são semelhantes, não às nossas características, a gente atrai semelhantes às nossas dores, às nossas buscas, né? Sim. Então é muito comum uma pessoa que tem, eu sempre recebo a pergunta, até esse ano recebi uma caixinha de perguntas que me marcou tanto, que eu lembro dela sempre. A moça falava assim, a gente estava em outubro do ano passado, na verdade, e ela falava, tive 11 rejeições neste ano, o problema é comigo? Quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi, mas a gente tá em outubro. São 10 meses. 11 rejeições quer dizer que ela teve um pseudo-envolvimento com mais de uma pessoa por mês. Então, é óbvio que ela vai atrair pessoas dispostas a rejeitarem, porque ela está completamente carente, desesperada por qualquer amor. Então, a forma com que a gente aprendeu a amar, ela dita o nosso relacionamento, porque é a forma que você se ama. Eu recebi aqui a minha primeira convidada para essa temporada do podcast, foi uma mulher incrível. Até vou sugerir que vocês assistam o primeiro episódio do podcast no YouTube, porque foi a Mary Jane, ela é uma mulher muito forte, e o nosso episódio foi sobre relações abusivas, porque ela foi minha aluna, e eu a conheci no momento de resgate. Foram 18 anos de abuso. Né? Então, acho legal vocês ouvirem a história dela, porque ela sofreu abusos exatamente como você falou. Começou na casa do pai e da mãe, e aí saiu cedo de casa para se libertar, casou para se libertar e casou com um modelo piorado do pai, né? Então, é muito louco. A sensação é sempre a mesma. É que o que a gente busca? A gente busca aquilo que é familiar, aquilo que é confortável. O cérebro, ele odeia lidar com aquilo que é desconhecido, gera pavor, gera afastamento. Então, a gente desenvolve o vício por aquilo que é ambiental, aquilo que é normal pra gente. E aí, quando ela se sentiu ali, rejeitada pelos pais, rejeitada no sistema familiar, ela sai dali, o que ela vai buscar? O mesmo padrão. Quando ela não encontra o mesmo padrão, ela faz isso com ela mesma. Então, ela se rejeita. E ela se rejeita dentro dos relacionamentos, ela se rejeita fora dos relacionamentos. Como? Não se colocando como prioridade, não cuidando de si, fazendo tudo pelo outro e abandonando a própria vida. E o relacionamento com o outro é um reflexo do relacionamento que a gente tem com nós mesmas. Então, é muito natural que isso se repita. E enquanto a gente não olha para dentro e não entende o que é que existe dentro de mim, qual é a ferida que eu carrego, por que isso se repete, isso não vai parar de acontecer. Não, né? E é triste porque às vezes as pessoas até começam a tomada de consciência, mas é tão enraizado. Eu trabalho muito com a parte sistêmica, né, de entender o nosso sistema familiar, o ambiente em que a gente vive por conta disso, porque eu acho que é onde a pessoa consegue tomar consciência e começar a romper esses padrões, né, de entender que existem outras formas de amar, que eu não sou igual à minha mãe ou ao meu pai, eu sou filha deles, que a forma com que eu vi, eu sempre falo isso, a gente é uma versão turbo, a gente aprendeu para não viver igual. A neuroplasticidade, ela ensina que a gente pode aprender por experiências vistas, ouvidas e não só sentidas na pele. Então, quando eu falo para você aqui, vai lá ouvir o primeiro episódio, é porque a história da Mary Jane aqui, ela pode te ajudar a não viver essa história, ouvir a história dela, se atentar à história dela. Por isso que é importante a gente perceber, ouvir tudo isso, anota e começa a perceber aonde tem a minha vida no que ela tá falando. Porque esse é o princípio da libertação, né? E essa autoanálise, né? Porque assim, o que eu vejo muito, sabe? Uma honra cega. Então assim, se a minha mãe... Existe aquela admiração, né? A minha mãe é uma guerreira. Ela viveu, ela aguentou um relacionamento com o meu pai, sofrendo o que sofria por minha causa. Então existe ali uma lealdade invisível, uma honra cega, um sentimento de culpa. É como se ela devesse a essa mãe. E aí ela vai no mesmo caminho. É como se ela se dissesse: mãe, eu pego a sua dor e
e eu faço o mesmo caminho. Eu te amo tanto que eu faço o mesmo caminho. Porque eu não posso ir além de você, sabe? É como se ela não fosse merecedora de viver algo melhor do que os pais. Por isso a gente precisa analisar qual que é a nossa história, o que eu venho repetindo, o que não cabe mais, o que não é meu. A gente carrega muita coisa dentro da nossa bagagem emocional. Eu falo que é como se a gente carregasse uma mochilinha e desde a infância a gente vai colocando ali várias coisas na nossa mochila, várias experiências, visões de mundo, crenças, né? E tem coisas que a gente precisa chacoalhar essa mochila e jogar fora. Do tipo, relacionamento é assim mesmo, todo mundo tem defeito, isso é normal. Não, a gente não pode normalizar aquilo que nos fere. Isso. Aquilo que gera em nós um sentimento ruim, uma ameaça, né? Aquilo que afeta a nossa saúde mental, emocional e física. A nossa vida é o que a gente tem de mais importante, né? Mais que um relacionamento. O que acontece é o que você falou, na dependência emocional. A pessoa, ela tá tão vazia, né? Lá na infância, ela precisava de amor, afeto, segurança e proteção. Ela não teve. Ela cresce com essa lacuna emocional, esse vazio. Quando ela vai para o relacionamento, é como se ela pegasse isso e desse de bandeja nas mãos da outra pessoa. E ela tá falando assim, você é responsável por me fazer feliz. As minhas necessidades estão aqui. E ela se entrega com tudo nas mãos dessa pessoa, com a esperança de ser alimentada nesse vazio. É perfeita a história que você falou do amor romântico, porque é exatamente assim que a gente aprende. Até hoje, se você for pegar os filmes de comédia romântica mais modernos, as novelas, as séries, os doramas coreanos, que são auge, né? Que é aquela coisa extremamente sofrida, de extremo amor, a gente romantiza a dor. Romantiza a Bela e a Fera, né? A Bela, mulher doce, boazinha, exemplo, ela pode transformar a fera, o abusivo, o abusador, o agressor, em príncipe encantado. Essa não é a realidade. Esse é um mito do amor romântico, né? E aí a gente cresce assistindo isso, cresce acreditando que tem uma alma gêmea. E a pessoa abusiva, ela, no início da relação, né, a primeira fase do ciclo de abuso é o love bombing, é o bombardeio de amor. Essa pessoa, ela faz de tudo pelo outro. Então, o abusador chega na vida da vítima sendo realmente o príncipe encantado ou a mulher maravilhosa, né? Que faz tudo. E são surpresas, declarações de amor, é tudo muito intenso, muita presença. Aquela pessoa que carrega esse vazio, ela nunca se sentiu tão amada na vida. Ela nunca se sentiu tão importante, tão especial, tão segura. Ela vai lá e fala, meu Deus, é por isso que até hoje deu errado, porque Deus estava pra mim. Deus estava caprichando, né? Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. E a identificação, a paixão acontece muito rápido, né? Até porque uma das formas de manipulação é o espelhamento. O que a pessoa abusiva faz? Ela passa um scanner na vítima, né? E aí entende qual que é o estilo de vida, os sonhos, o que ela gosta, as opiniões. E a pessoa abusiva, ela é um camaleão. Ela se molda para poder se apresentar para a vítima como ela sempre sonhou. Por isso a identificação é muito rápido. Né? Porque é como se a vítima se apaixonasse pelo espelho dela, né? Ela fala, uau, a minha alma gêmea. Por isso que a gente tem que desmistificar essa questão da alma gêmea, né? E ela fala assim, eu nunca vou achar alguém como essa pessoa. E aí você começa a ter tanto medo de perder aquilo, você começa a ter tanto medo, porque quando você falou da dependência emocional, né, de você estar com aquele vazio e você entrega para o outro sua vida de bandeja, imagina só, a pessoa tá ali, nunca teve aquele preenchimento. Eu costumo falar que a dependência, ela é movida pela carência afetiva. Então, o teu coração funciona, mas ele tem um ralo no peito. A produção de afeto que você cria por você não é suficiente, então você busca no outro. Então, olha que loucura, é como se o outro fosse o seu coração. É como se você dependesse do coração do outro para o seu bater. Pensa nisso fisiologicamente. É impossível, não tem como sobreviver, porque se o outro vai embora, ou até se ele morre.
Sim. Né? Não é só por uma questão da manipulação como um todo, a relação acabar. E se essa pessoa morrer? Como é que você vive sem ela? Existem casos, inclusive, de pessoas que se anulam. Sim. Né? E essa dor que você falou é uma dor de quase morte. Por isso, quem tá em um relacionamento abusivo, por isso que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. E também, quando a pessoa sai, é muito difícil ela seguir em frente. Isso. Porque é como se um pedaço dela fosse embora. E, de fato, ela se entrelaçou tanto. Ela viveu a vida da outra pessoa, viveu em função da outra pessoa, que ela não vê, ela não enxerga a vida. Então, ela não tem as outras áreas da vida. Uma área espiritual, amigos, família, profissão. Ela não tem sentido. O sentido todo da vida dela está na pessoa. E ela idealiza muito rápido. Então, ali, a pessoa deu tudo para ela já começa a imaginar como vai ser a vida. Ela entra numa vida paralela, que é ela com essa pessoa feliz da vida. E ela começa a viver muito nesse paralelo para negar a realidade. Porque quando passa dessa fase inicial do love bombing, a segunda fase do ciclo de abuso é a desvalorização. E aí, quando a pessoa ganhou a confiança, a vítima se entregou para ela, começa a desvalorização. E aí são aqueles abusos sutis, né? É o isolamento. E o isolamento não é assim... Olha, Vivi, você não pode mais ir para casa dos seus pais agora. Você não pode falar com as suas... Não é assim. É sutil. Muito sutil. Aquela tua amiga, ela tem inveja de você. Aquela sua prima, eu acho que ela tava dando em cima de mim, né? Os seus pais, eu acho que eles não gostam de mim. Eu acho que eles estão querendo estragar a nossa relação. Você percebe que toda vez que a gente vai na casa dos seus pais, a gente briga, começa a colocar cenas, né? É tão sutil que você não percebe. E você mesma vai se afastando das pessoas. Afinal de contas, você precisa proteger aquela relação perfeita a qualquer custo, mesmo que custe a sua família. E aí, essa sensação foi tão maravilhoso, e aquela pessoa, ela tá tão vidrada no início da relação, que ela protege de todas as formas. E aí, quando a desvalorização começa, então as humilhações, as críticas, o tratamento de silêncio, um desprezo, o que ela acha? Poxa, eu estou fazendo algo errado, ou eu estou deixando a desejar, porque já não tá mais como no início. E aí ela fica ali tentando resgatar aquilo que ela viveu no início. Mas ela não consegue, porque não é culpa dela. É porque a pessoa abusiva já sentiu a segurança e começou uma outra fase. Mostrar a sua face. Mostrar a verdadeira face. Eu falo que, a única pessoa que vai realmente perceber a face da pessoa abusiva é a vítima entre quatro paredes. Mas aí ela começa a ficar confusa, porque fora de casa, essa pessoa é maravilhosa. É gentil, é doce, ela é uma pessoa romântica, encantadora. Né? Porque ela lembra que aquilo é importante, né? As demonstrações de afeto. Mesmo que no externo. E ela fica muito confusa, porque ela fala assim, quando ela pergunta para alguém de fora, ou ela conta algo que está vivendo, as outras pessoas vão falar assim, não, acho que você tá exagerando, não é tão ruim assim, né? Você sabe que eu já escutei uma frase que eu acho que muitas mulheres que vivem relações abusivas escutam, que é, mas o relacionamento não é perfeito. É assim mesmo. É assim mesmo. Todo mundo tem defeito, Todo mundo tem defeito. Você é muito exigente, né? Porque o amor próprio deixa as pessoas exigentes, arrogantes. Você vai acabar sozinha. E aí você pega toda essa informação. Você vai acabar sozinha. Isso, que é o lugar da dor. O maior medo de uma pessoa que não tem amor próprio, que é dependente emocional, é o medo da solidão. O medo da rejeição. Então ela fica ali naquele relacionamento... vivendo pelo medo. Pelo medo, perfeito. E aí vai evoluindo, né? Porque quando ela começa a perceber que é o que você falou, é entre quatro paredes. É o espelho. Essa minha aluna falou, eu tô lembrando muito dela porque a relação dela de abuso foram muitos anos, né? Eu tenho muitas alunas que já passaram por isso, mas como ela veio aqui, eu lembro das falas. E eu perguntei pra ela, quando você percebeu? E ela falou assim, quando eu me olhei no espelho.
Eu não queria, eu passei 18 anos sem encarar o espelho. O espelho, a minha alma, porque chegou uma hora que aquilo ficou tão absurdo, teve filho, e as crianças vivendo aquilo, Exato. e eu percebendo que e eram meninas, obviamente, porque, né, a gente tem um ciclo, que é o que a gente falou lá atrás, precisa quebrar um padrão dessa ancestralidade feminina abusada, né, nesse caso. E aí ela falou, quando eu me olhei no espelho, chegou uma hora que eu olhei e falei, o que eu tô fazendo comigo? Né? Ela não se reconhecia ela não se reconhece mais no espelho. São perguntas que as mulheres fazem do tipo, ela deixa de se cuidar porque fica desmotivada com esses desprezos. Exato. Ela engorda, é muito comum uma mulher, ou emagrece demais. Existe a compulsão que vai ali, substituindo os prazeres. Essa pessoa, ela não tem mais prazer, né? Tanto que assim, no início do relacionamento, como tem muito afeto, muita presença, muita surpresa, existe uma descarga hormonal de ocitocina, serotonina muito grande. Depois não tem mais. Aí o nosso corpo está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio hormonal. E aí o que ela está sentindo? Não vem, não vem, não vem. Quando vem uma migalhinha de afeto, o cérebro dela libera serotonina, libera dopamina. E aí ela fica viciada na migalhinha de afeto. Aquilo sacia ela, né? Então ela fica naquele vício emocional. Por isso que ela fala assim, eu tenho consciência de tudo que está acontecendo, eu tenho consciência de que me faz mal, mas a sensação é que eu não consigo sair. Mas né? Porque se torna um transtorno físico patológico. Sim, como a dependência química, alcoólica, alimentar, por isso ativa os mesmos lugares, cérebro. Proporções diferentes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma pessoa viciada em droga, ela vende tudo que ela tem, ela acaba com as relações, com o emprego. Por quê? Porque ela tem muita necessidade daquela droga, de satisfazer aquele vício. E a pessoa que é dependente emocional, ela também estraga as relações, deixa a vida dela de lado, se abandona, porque a necessidade da pessoa é muito maior. E é isso que a gente tem que entender, a diferença de amor e dependência. Amor é uma escolha, a dependência é uma necessidade. Por isso que parece que ela é maior que o amor. A pessoa fala assim, mas eu preciso tanto, aquela pessoa é o sentido da minha vida, então eu amo muito. Não. Você tem uma necessidade, uma dependência que ultrapassa o seu amor próprio, o seu respeito por si. Isso, que mesmo sabendo que vai te colocar em lugares de dor, mesmo sabendo que vai te colocar em lugares que você já se questionou, tem consciência, que é exatamente o ciclo do vício da droga. A proporção é porque a cocaína, por exemplo, ela estraga muito mais, lesa muito mais o cérebro do que, por exemplo, uma dependência emocional, mas isso não deixa de ser menos perigoso. Sim, né? As sequelas deixam sequelas e traumas profundos. Transtorno de estresse pós-traumático, doenças psicossomáticas que são desenvolvidas, a depressão. Então, muitas vezes, a pessoa ela só chega para buscar uma ajuda terapêutica ou buscar sair daquele lugar porque chegou no limite. Enquanto físico, não chega no limite, ela vai colocando para debaixo do tapete e ela vai negando a realidade e criando justificativas para ficar ali. Né? Achei interessante a gente falar sobre essa questão da patologia, que existem muitos estudos científicos que relacionam inclusive o câncer com doenças afetivas, câncer de mama, a ausência de afeto pela sua vida, o câncer de pulmão, o excesso de mágoas e rancores, né? Então cada vez mais a gente começa a entender que as nossas emoções adoecem primeiro. Então eu acho que esse podcast, esse episódio, ele é um alerta para que lá na frente você não tenha um problema físico, né? E eu acho que todo mundo passa por sinais, por sintomas, mas se você vai silenciando, quando você tá numa relação assim de altos e baixos, começa no bom, termina no ruim, você começa a ter, por exemplo, é muito comum, eu vejo nas minhas alunas a herpes, estoura sempre na área da boca, porque são a dor de garganta, né? São dores muito sérias, psoríase, úlcera, gastrite, fibromialgia, todas as doenças que têm um fundo emocional, porque o cérebro tá ali, essa pessoa ela tá pisando em ovos o tempo inteiro, porque a pessoa abusiva, ela quer que tudo gire em torno dela. Então, qualquer coisa que a vítima confronte, a pessoa abusiva vai punir ou exercendo
ou xingando, sendo explosiva, ou dando um tratamento de silêncio. E isso é tão ruim para a vítima, ela tem um sofrimento tão grande naquele silêncio, que para evitar a dor do sofrimento de um conflito ou do silêncio, o que ela faz? Ela pisa em ovos e ela não confronta mais os erros da pessoa abusiva. Então imagina a quantidade de cortisol que está sendo liberado nesse cérebro. Ela está sempre estressada. Isso afeta diretamente o sistema imunológico. Então ela está sempre doente, o sistema nervoso. Todinho. E também uma outra parte do cérebro que é afetada é o hipocampo, que é a parte da memorização. Então essa pessoa, ela tá sempre esquecendo de tudo, ela tem falhas na memória, ela não consegue se concentrar no trabalho, porque ela vai fazer uma coisa, ela esquece do que ela tá fazendo. E isso é muito prejudicial para a pessoa conseguir sair desse relacionamento, porque as memórias lá do início da relação, elas são muito fortes, elas são muito nítidas, porque quando a gente se apaixona, o cérebro libera muita noradrenalina, que é o hormônio da memória afetiva. Aquelas memórias, elas estão vivas. Já durante os abusos, o hipocampo é afetado. Então, ela não lembra com exatidão o que aconteceu. E como a pessoa abusiva está sempre confundindo ela, o que ela pensa? Será que eu tô exagerando? Eu acho que não foi tão grave assim. Não, talvez eu esteja exagerando. Eu acho que eu tô buscando muita informação sobre relacionamento abusivo. E não é isso que acontece lá em casa. Então ela começa a se enganar, ela começa a se sabotar. E aí o cérebro vem e traz a fotografia do momento afetivo perfeito, que é quando ela compara. E é muito interessante, né, quando a gente vai evidenciando o quanto o nosso corpo é o nosso reflexo. É por isso que não tem como falar de relações abusivas sem falar de amor próprio. E as pessoas separam, né? Porque acreditam que o fato de ter uma relação, tenho a lei do pertencimento, eu tenho um relacionamento, perante a sociedade é isso que se espera, eu estou cumprindo o protocolo, mas quando ela se tranca no quarto, quando ela olha pro espelho, quando ela tá sozinha, começa o corpo padecer, a carreira perder, quando ela é mãe, os filhos começam a perceber, porque ela fica reativa com todo mundo, né? Os filhos começam a sofrer, isso é muito importante a gente falar, porque existe uma justificativa. Eu não posso sair desse relacionamento por causa dos meus filhos. E aí, principalmente se essa pessoa viveu uma falta ali, uma separação dos pais, ou uma falta, uma ausência paterna ou materna, o que ela pensa? Não, eu preciso dar uma família. E aí ela coloca a família acima de tudo, acima da saúde dela, só que ele não existe família, existe pessoas convivendo debaixo do mesmo teto e gerando consequências para os filhos. Porque a criança, ela absorve as emoções da mãe, a criança, ela tá ali aprendendo. Então, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional dessa criança é afetado, ou seja, a saúde dessa criança é afetada, e isso ainda vai impactar na vida dela adulta, porque ela está aprendendo sobre o que é relacionamento, o que é amor, com essa disfunção que está ali no relacionamento. Com esse jeito errado de amar, né? Possivelmente ela vai atrair um relacionamento abusivo ou se tornar uma pessoa abusadora. E tem uma outra consequência também, né? Importante, que eu vejo muito. A mãe externar como prova de amor, eu não posso me separar pelos meus filhos. Muitas vezes ela fala isso, inclusive, perto dos filhos. E aí ele passa a crescer, ver aquele sofrimento da mãe e sentir culpa. Né? Então, que também é um ingrediente bem importante para essa relação. A culpa, ela é presente o tempo todo, né? Então, a criança passou a vida inteira vendo que o amor é ruim, vendo que isso é normal, que agressões fazem parte, que são demonstrações de afeto, o ciúme vem como uma sensação de não quero perder porque é meu, e aí tem também a responsabilidade do minha mãe passou por tudo isso por minha causa. Né? E a criança já é egocêntrica por natureza, então ela leva a culpa e ela pega as dores. Por isso, se você tá em um relacionamento assim, é só você parar um pouquinho para pensar naquilo que você deu significado quando você era criança, né? Então, a gente fazer esse exercício de autoanálise. E aí, parar um pouquinho para pensar, para olhar para dentro. Como você se sente nesse relacionamento? Insegura?
sempre com medo de perder, porque a pessoa tá ali trazendo outras pessoas na relação, né? Tá triangulando, te comparando com a ex ou com outras pessoas, né? O sentimento de culpa, porque tudo a culpa é da pessoa. Tudo. Ela inverte a situação, inclusive pelos erros dela. Então, eu te tratei assim porque você me deixa louco. Você é muito exigente, você é muito chato. A minha ex não era assim. E aí, essa pessoa vai se sentindo culpada, com vergonha. Vergonha é um sentimento importante. Se você tem vergonha de falar sobre o seu relacionamento para as pessoas do seu convívio, aí tem algo. Porque... Desculpa, eu tentei segurar o espirro. A gente consegue cortar essa parte, Rafa? Consegue. Se você tem vergonha de falar... Eu falei, gente, vou espirrar. Não acredito. eu também tive vontade. Uma hora eu virei aqui. Se você tem vergonha... Se você tem vergonha de falar sobre o seu relacionamento para as pessoas ao seu redor, amigos, familiares, algo tem de errado aí dentro. Porque a gente não tem vergonha de algo que é saudável. Lá no início, a pessoa é tão maravilhosa que aí a vítima, ela fala para todo mundo, né, sobre o relacionamento. E aí, quando as coisas começam a acontecer, ela não tem coragem de falar aquilo que está acontecendo para as pessoas, porque ela mesma falou sobre o quanto esse homem ou essa mulher era maravilhosa, né? Então, a vergonha é um ingrediente, a confusão. A confusão mental, ela vai estar sempre presente. Sempre presente. Uma coisa que eu costumo sugerir, e acho legal deixar aqui para vocês como uma estratégia, porque quando a gente tem vergonha, chega nesse ponto de ter vergonha do relacionamento, não é a hora que a gente procura ajuda terapêutica, porque a gente tem vergonha, e ainda não acredita que precisa, porque tem as memórias afetivas que convencem. A gente não conta pra amiga, porque sabe que se contar, a amiga vai ficar com raiva do parceiro e vai ficar te pressionando pra sair dali. Exato. Né? Então, as pessoas que te amam verdadeiramente vão começar a te pressionar pra você sair daquilo, resolver a sua vida, então você não conta pra ninguém. E aí essa confusão mental, ela vira uma explosão. Porque você fica completamente maluca. O excesso de pensamento, né? Sim. Cansa. Então, o que eu sugiro para vocês? Uma estratégia muito simples. Faça um diário. Né? Se você não tem o hábito de escrever, pega os áudios do WhatsApp, quando você tiver com esse excesso de confusão, põe para fora, mas crie o hábito de ler e ouvir depois. Que é o que você faria como amiga. Sim. E aí, quando você se escuta... E no momento de confusão, depois que você tá um pouco mais tranquila, você começa a perceber que aquelas emoções estão tão repetidas, você começa a perceber até palavras-chave, né? Dor, desprezo, comparação, me sinto invisível, a culpa é sempre minha. E aí você vai começar a perceber essa autoanálise que às vezes só no pensamento você não consegue, de tanta confusão que tem, que aquilo não é normal. Então, o que você falaria para uma amiga que estivesse te falando tudo aquilo? Né? Te ajuda a tirar o novelo que tá todo embolado de dentro, E né? registrar o que aconteceu. Isso. Registrar o que aconteceu é muito importante, porque como o hipocampo é afetado, né, que é responsável por memorização, às vezes a gente se esquece de algo que a pessoa fez. Então, coloca ali detalhes. A pessoa me provocou até eu explodir, depois ela me gravou. Ela me ameaçou fazendo isso e isso. Encontrei tal coisa no celular dessa pessoa. Vai anotando tudo que a pessoa faz. Porque tem um mecanismo de manipulação que é muito comum e muito presente dentro de um relacionamento abusivo, que é chamado gaslighting. E o que é o gaslighting? É uma forma de confundir a outra pessoa. Então é como se a vítima, ela anotasse ali numa lousa tudo que ela fez no dia, né? Eu fui pro mercado, depois eu fui pra academia. E aí, o que essa pessoa abusiva faz? Ela apaga e escreve outra coisa. Eu fui na casa da minha irmã, depois eu fui almoçar. E aí, a vítima olha, mas ontem eu achei que eu tivesse ido pra academia. Não tá aqui. Então, ela fica muito confusa. A pessoa fala o seguinte, lembra aquilo que você falou pra mim ontem? E aí você fala... Eu não falei nada. Ou então, lembra que eu te disse isso, sendo que a pessoa não disse? Então, essa confusão, ela é proposital.
ela é proposital para fazer com que a pessoa fique confusa. Porque quando ela está confusa e ela vê algum erro que a pessoa abusiva fez, ela já tem argumentos suficientes para calar a vítima. E fazer com que ela sinta culpa por aquilo, né? Uhum, Sempre a exato. responsabilidade da vítima. Eu acho que esse é o ponto de maior importância para você que está vivendo um relacionamento assim, de perceber que não é normal. Não é normal. É Não comum, normal. gente, é muito comum. E é muito triste. Eu acho que a Andressa tem a mesma sensação, perceber que cada vez está mais comum. E eu percebo que as gerações mais novas, né, eu ouço muito das minhas alunas comentarem sobre as filhas que estão começando a se relacionar. Uhum. Essa geração que já vem dentro do universo online, do controle, né, de essa coisa de você se afastar. Porque é muito comum, porque as crianças que hoje são adolescentes que estão começando a namorar, elas ainda nem têm preparo, porque ela já vem de uma carência, né, da relação dos pais que trabalham fora. Sim. Né? Então, elas são criadas ou no período integral 90% da escola, ou já dividindo os pais com o celular. Então, quando ela vai para um relacionamento que é do mundo online, é muito mais fácil de controlar. Né? Que é diferente da nossa geração, que eu acho que é a última geração que viveu antes do boom do online, né? Que você dava tchau na porta de casa e você não tinha como rastrear a pessoa. Hoje em dia isso é possível e muito comum também. E outra coisa que o online traz é todo mundo tá postando a vida perfeita, tem filtros, né? Então a pessoa ela já se sente insegura, ela tá sempre se comparando, né, com as outras pessoas e se colocando em uma posição de inferioridade. Por isso a carência ela fica ainda maior. E aí isso é um prato cheio para a pessoa abusiva, porque a pessoa abusiva ela enxerga essa carência e ela vê ali uma vítima, né, um alvo fácil. E se alimenta dessa carência. É quase o exemplo do vampiro que se sente o cheiro do sangue, é a mesma coisa. Quais são as características de uma pessoa narcisista? É o senso de superioridade, a falta de empatia, essas são as características principais e critérios. Usar as pessoas como objetos. Então, enxerga todo mundo como se fosse uma fonte de suprimento, para que ela tenha poder, para que ela se sinta maior. A inveja, a arrogância, a fantasia. Então, é tudo muito... A manipulação é muito presente para sugar a outra pessoa tudo que ela tem para oferecer. A autoestima, o brilho, a vitalidade... E é disso que ela se alimenta. Todo abusador é narcisista? Porque tem o transtorno do narcisismo e tem os comportamentos narcisistas, né? A gente consegue perceber que todo abusador, ele tem o transtorno de narcisismo ou não? Que precisa se medicar, que precisa controlar? Todo narcisista, ele é abusador. Nem toda pessoa abusiva é narcisista, né? Tanto que a gente tem... dentro da categoria dos transtornos B, a gente tem o borderline, o histriônico, o narcisista e o psicopata, que é o antissocial. Quais são as características desse grupo? Manipulação e impulsividade. Sim. O borderline, por exemplo, é uma pessoa que tem muito medo do abandono. Manipula, né, para evitar esse abandono. O borderline, muitas vezes, é abusivo, vai manipular, e agressivo, vai exercer... né? É um traço forte também, agressividade física. E não é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, entende? É uma pessoa, às vezes, que é dependente emocional, ativa, controladora, vai ter comportamentos abusivos. O que é importante a gente entender é que o narcisista tem de diferente é a falta de empatia. Quais são os dois transtornos que têm falta de empatia? O narcisista e o psicopata. Então, ali você vê que existe a intenção, né? Isso é uma pergunta que chega para mim sempre. Andressa, o narcisista tem consciência do que ele faz? Tem. Ele tem consciência, ele faz de forma calculada. É quase um roteirista. Para deixar a outra pessoa insegura, só que ele não se importa. É porque para ele não é errado. Vantagem. Não é errado. É a forma natural dele ser. Ele vê vantagens em ser como é.
E é por isso que não muda. Não muda. Essa também é outra pergunta que chega demais. Andressa, o narcisista muda? É possível mudar? Muitas pessoas ficam nessa esperança, porque elas ficam com aquela memória nítida do início, que era tudo maravilhoso, e aí ela fica presa tentando mudar o narcisista. Ela se molda, ela abandona a vida, ela faz tudo que o narcisista quer em busca de reconhecimento. E aí a gente cai num outro buraco, né, da vítima, que é a síndrome de salvadora, que é muito comum. Sim. Da mulher que vive relações abusivas estar naquele lugar para tentar salvar o outro e não salvar a si mesma, porque ela tá esperando que o outro faça isso por ela. Sim, e é muito comum a dependente emocional, que a pessoa que tem a síndrome da salvadora é a tampa da panela do narcisista. Porque essa pessoa, para evitar o abandono, ela vai salvar, ela se coloca como responsável pela felicidade do outro, responsável por cuidar, por salvar, né? Então, essa pessoa, ela tá muito propícia a atrair relacionamentos abusivos, pessoas com problemas financeiros, problemas com dependência química, porque se ela salvar, ela se sente útil, ela se sente importante. E assim, ela afasta o medo do abandono. Porque ela acha que ele não vive sem mim. Não vive sem mim. Eu aceito tudo que ele faz, eu sou perfeita para ele. Uma palavrinha mágica que o narcisista sempre usa para manter a vítima ali no ciclo de abuso é: eu preciso de você. Eu preciso de você, porque ele sabe que assim ele desperta o perfil cuidador, da salvadora, e que a vítima é uma pessoa muito empática. Então ela vai estar ali para cuidar do narcisista, ela vai ter dó, ela vai ter pena. E aí tem muitas pessoas que falam assim: Andressa, eu tenho raiva de mim, porque eu sei de tudo que ele fez comigo, mas eu ainda tenho pena. Mas é claro, essa pessoa, ela se vitimiza. Ela é uma pessoa que desde a infância, ela sabe como encenar, ela sabe como buscar fingir, vantagem, né? como ser uma pessoa encantadora, vitimista, e ela se coloca nessa posição, e aí ela consegue manipular. E é muito interessante a gente perceber também que existe um sabotador da síndrome da salvadora, da dependência emocional, que é a permissividade. A mulher ou o homem, tá? Que busca salvar, que se sente prazer em ajudar por esse excesso de empatia, é uma pessoa prestativa, permissiva, que é aquela pessoa que tem dificuldade em falar não para qualquer coisa. Sim. Não só para esse tipo de situação grave, né? Do ter que perder um relacionamento, muitas vezes uma família. É aquela pessoa que tem dificuldade em falar não para uma hora extra no trabalho. Sim. Porque o medo de perder e por isso a necessidade de salvar, porque aí eu vou ser perfeita pro outro, o outro não vai viver sem mim, por isso essa fala é um gatilho, eu preciso de você, ela é em todos os ambientes, preciso me sentir útil, por isso eu me coloco em último lugar. E aí você vai passando o tempo, é aquela mulher que virou mãe e largou a carreira pra ficar com os filhos. Não porque ela queria, mas porque ela entende que era obrigação dela. É aquela mulher que deixou de se cuidar porque o marido tinha ciúme, é aquela mulher... Então você vai abrindo mão de tudo que é bom para você, com muita facilidade. Sim, e ela tá acostumada a se colocar em último da fila. E aí você vai buscando relações de amizade, que são muito, muito patológicas também. Até esses dias eu tava num podcast, a gente tava falando de relacionamento, e eu comentei sobre essa questão da dependência emocional na amizade. E aí ela falou assim pra mim, acho que foi lá onde a gente se conheceu, uma das meninas delas, Karen. Ela falou assim, nossa, as pessoas falam um pouco da amizade, né? E é comum. Falei, é até mais comum do que no relacionamento amoroso. Relações de infância que você tem a obrigação de manter. Sim. Né? Porque ela é minha amiga de infância, como assim eu vou abrir mão? E aí você é permissiva, você é salvadora, você é dependente emocional, você cede e a pessoa também te manipula na amizade. Então, o padrão de relacionamento abusivo para a pessoa que é a vítima é comum. Então, se atentem. Não tenham medo de colocar suas emoções para fora, mesmo que seja num caderno num primeiro momento, porque é aí que você vai passar a se olhar. Né, a registrar, a falar, nossa, mas eu senti muita dor com aquele comportamento, eu me senti muito inferior com aquela situação, aquilo me fez muito mal, e aí você vai começar a se perguntar, anota essa pergunta para você se fazer aí, isso é amor? Eu aceito coisas que eu disse que eu nunca iria aceitar na vida? Né? Porque a pessoa, ela se vê fazendo coisas que ela falou, não, nunca vou aceitar isso. E quando ela vê, ela tá tolerando.
E muitas vezes ela está normalizando porque a pessoa coloca isso na cabeça dela. Eu tive uma aluna, eu gosto de trazer muitos casos das minhas alunas, até no meu livro eu falo bastante delas, porque eu acho que elucida, né? Eu sou muito visual, então quando eu consigo ver o balãozinho, porque às vezes você não tá passando por isso, mas é legal de você entender pra, no primeiro sinal, filha, tchau. Uma mulher incrível, linda, carreira bem sucedida. Uma profissional incrível, nova, sabe assim, futuro perfeito pela frente. E ela me procurou por indicação de uma outra aluna, me contou a história do relacionamento dela, assim, no primeiro momento. Eu já entendi o que estava acontecendo. Sim. E eu perguntei, e ela falou assim pra mim, mas eu não sei por que eu tô aqui. Eu vim aqui hoje porque eu consegui contar pro meu amigo. E ele perguntou, fulana, por que você ainda tá com ele? E eu fiquei, não sei. Eu não sei por que eu ainda tô com ele. A gente fez um acompanhamento individual de 6 meses. Nesses 6 meses, teve uma vez que eu perguntei pra ela, quais são os seus limites pra essa relação? E ela falou, já passei todos. Eu falei, ótimo, então quais são os seus novos limites? Porque pra você saber que aquilo ali não dá mais. E ela já tinha sido xingada, traída, faltava agressão física. Sim. E aí eu perguntei pra ela, vai chegar nesse ponto? Ela falou, não. E aí, quando ela decidiu terminar o relacionamento, eles eram casados, o marido dela descobriu uma doença. E aí vem a culpa, a síndrome da salvadora. Eu não posso largar ele agora, eu preciso cuidar. E a gente tá falando de uma relação que, se ela chegou até mim e depois de 6 meses de descobrir essa questão com a doença dele, ela tava assim há mais de 2 anos, infeliz. Sim. Então imagina só, são quase 3 anos da vida dela perdidos. E aí, há umas 3 semanas atrás, ela me mandou uma mensagem falando que demorou, mas eu consegui terminar com ele. Tô livre, tô há 3 meses solteira e hoje é meu primeiro date. Obrigada pela ajuda, não teria conseguido sozinha, porque não tenho vergonha de pedir ajuda. Exato. E assim, às vezes as pessoas arrastam esse relacionamento por muitos e muitos anos. Nossa, eu fiquei tão feliz, porque ela é uma mulher que merece ser tão feliz, mas também precisa desse processo para se curar. Curou, vambora, agora é outra fase, né? Ela fica ali num emaranhado tão grande, numa areia movediça, né? Ela tenta sair, muitas vezes ela sai e tem recaídas, né? Você contou da história dela, eu lembrei de uma cliente com 36 anos de casamento, e ela saiu agora faz pouco tempo. Que libertador, né? E muito rápido ela saiu, por quê? Porque ela precisava desse olhar interno. Muitas vezes a gente foge de olhar, porque encarar a realidade dói, dar um passo dói, sair, né, desse relacionamento dói, porque a pessoa sente que não consegue ficar sozinha. Muitas vezes ela tem a sensação de amparo só por conviver na mesma casa. E de dormir na mesma cama. De fazer parte do time das pessoas que têm uma relação. Exato. O medo do julgamento. O medo do julgamento. Existem muitas estruturas religiosas também que prendem a pessoa. E eu tenho casos, assim, de pessoas que conseguiram sair, mas estavam ali se sentindo mal porque eram muito julgadas dentro da igreja. Você é uma mulher divorciada. E, gente, elas se sentem fracassadas. Mas eu costumo dizer que o maior fracasso é você viver a vida inteira em um relacionamento sofrendo, sem coragem de sair, acabando com a sua saúde física, mental e emocional, né? Exatamente. É importante a gente entender um outro ponto. A mulher, quando ela se separa, ela sofre preconceito social também. Além do religioso, que é explícito em várias religiões, mas o social ainda existe. Né? E não é porque ela está solteira, mas é porque pessoas que conviviam com aquele casal deixam de conviver, né? Então, isso antigamente, há 10 anos atrás, era mais comum. A mulher divorciada ainda era vista como uma coisa ruim. Tem melhorado, mas ainda existe, né? Então, muitas mulheres não saem das relações porque elas também elas voltam pro medo de ficarem sozinhas, não só em relação ao amor, mas aos amigos, à igreja, à família. Só que aonde você vai buscar esse amparo? Justamente no autoconhecimento, que é quando você se fortalece, que foi o que aconteceu com essa minha aluna, que precisou ficar quase 3 anos numa relação ruim, de tantas dores, uma menina super nova, uma vida pela frente, e que depois de buscar essa ajuda, porque um amigo chutou o bumbumzinho dela, e aí a gente tem uma conclusão que eu acho que é importante. A mudança, é difícil você mudar o que está organizado.
a gente se acostuma com a dor. Se acostuma e se vicia na e dor. se vicia, né? aquela dor do desprezo, aquela dor da falta de sexo ou de ter que fazer sexo sem vontade passa a ser comum. E às vezes mudar te dá a sensação de caos porque você vai ter que desarrumar o que está arrumado. Sim. Né? Encarar uma realidade, encarar o novo. O nosso cérebro, ele odeia o novo. Então, a gente sempre vai pelo mesmo caminho, que é confortável, apesar de ser ruim. Apesar de continuar doendo. E as pessoas, era muito comum a gente gerar esse vício pela dor. Uhum. Então, a pessoa tá ali, vendo que tá sofrido, e ela vai ali, numa escada de um estado depressivo, e ela fica viciada em alimentar aqueles pensamentos ruins, ainda quando ela sai desse relacionamento. Ao invés dela pensar, nossa, graças a Deus eu consegui sair daquele lugar que estava me machucando. Meu Deus, eu pedi tanto para sair dali e eu consegui. E aí começar a focar na vida, poxa, espiritual, na minha saúde física, na minha aparência, no meu profissional. Não, ela fica ali acostumada a pensar, a ter esses pensamentos sobre o que podia ter sido feito. Se eu deveria ter tentado mais. Deveria ter tentado um sentimento de culpa, de injustiça muitas vezes, né? Porque a gente falou da primeira fase do ciclo de abuso, love bombing, a segunda, que é a desvalorização. A terceira é o descarte, né? Quando a pessoa já sugou tudo que ela tinha e aí a pessoa não tem mais autoestima, autoconfiança, energia, disposição. Aí a pessoa abusiva descarta simplesmente a outra pessoa, ou então a vítima entende que ela tá num relacionamento muito ruim e ela sai. Depois disso, depois dessa fase do descarte, tem a fase do hoovering. O que é isso? É a pessoa abusiva tentando manter a vítima naquele ciclo de abuso. Então, depois do fim, os abusos continuam. A pessoa aparece com uma nova vítima, né? Fingindo que tá super feliz, esfregando, né, na cara da vítima. Olha, o erro estava em você, o problema era você, porque agora eu tô fazendo tudo que você me pedia. E aí a vítima se sente mal, ela se sente injustiçada, porque ela buscou em todo o relacionamento fazer o melhor, se dedicou, entregou a vida, e ela não teve nenhuma valorização. Muito pelo contrário, ela teve desprezo. E aí ela se sente injustiçada. Meu Deus, perdi tanto tempo. E aí ela que já tá machucada, que já tá, igual você falou, na fase sem autoestima, ela ou vê tudo isso e ela traz pra si essa culpa, ela aceita, se mantém ali culpada no passado. E ela isso não que consegue mantém seguir ela em presa, frente. Ela se mantém presa. Ou então tem outras formas, tem várias estratégias que a pessoa abusiva usa, ela volta, né, tentando buscar a pessoa de volta, principalmente se a pessoa abusiva foi descartada. Descartada não, né? Se a pessoa conseguiu sair, porque a vítima não descarta, a vítima sai, né? Aí ela busca, ela faz declarações de amor, volta a ser aquela pessoa lá do início para reconquistar. Lágrimas de crocodilo, surpresas exageradas. Se a vítima pedia para essa pessoa ir na igreja, ela começa a ir na igreja, busca terapia de casal, medicamento, qualquer coisa. Tudo. Pra quando ela voltar, ela dá o descarte final. Isso. Ou seja, a pessoa abusiva só quer puxar a vítima pro ciclo porque ela quer ela descartar, ela sair por cima. Então ela mantém ali. Né? O narcisista, ele sempre mantém, eu falo que é uma espécie de banco de reserva. Ele vai colocando as vítimas ali e vira e mexe, ele volta para desestabilizar, para sentir que ele ainda tem poder sobre as emoções da vítima. Por isso, quando a gente fala do contato zero, as pessoas acham que não precisam. Não, mas a gente terminou, por exemplo, quando uma relação, mesmo que não estivesse bem, e a vítima consegue sair, ela sai porque ela é muito empática, né? E a pessoa tá lá demonstrando sinais de sofrimento. Não, mas não precisa, eu tenho carinho por ele, né? A gente vai ser amigo. Não, a gente ainda tem coisas para resolver. Quando tem filhos, então é mais difícil, porque efetivamente precisa se manter um contato. Mas é importante a gente entender que nesse momento de saída da relação, existe um caminho muito importante para vencer esse luto, que é buscar o amor próprio. Sim. Buscar rede de apoio confiável, porque é difícil mesmo, né? É como sair da reabilitação, né? Exato.
Ajuda terapêutica é muito importante. Tem que ter, gente. Porque... Percam esse preconceito de fazer um curso, de fazer uma terapia, de ler um livro. Porque você precisa de um estrategista ali com você, que ele não tá... que é uma pessoa neutra, e aí você vai conseguir ouvir, porque muitas vezes a mãe fala, e é aquela história, santo de casa não faz milagre, e ela não tem a estratégia que você precisa. E tem muitas coisas envolvidas ali. Tem os traumas Sim. da relação, tem o vazio, aquelas feridas emocionais de rejeição, de abandono. É como se pegasse a ferida da vítima e colocasse uma facada ali. Então dói demais. Os traumas que ficaram, tudo aquilo que a pessoa abusiva reforçou na mente. Você nunca vai encontrar alguém, você não é capaz nem de fazer um arroz direito, você nunca vai dar em nada, você é feia, você tá gorda. São tantas você é ruim coisas de cama. que a pessoa Eu percebo muitas ouve. queixas ligadas à sexualidade da mulher e o corpo. Sim, que é uma fragilidade. Né? Eu tive uma aluna que ela teve uma relação com um narcisista e ele falava que eu não consigo transar com você porque pra mim você é tipo uma irmã. Como é que ela tira isso da cabeça? Porque ela ouve tanto e aí vira uma crença, né? Porque crença é aquilo que você acredita e o que você acredita acontece, vira sua verdade absoluta. Né? São tantos anos ouvindo. Sim. O que você sugere para essas mulheres no pós? Sair. E agora? Como eu volto a ser eu? Como que você sugere que elas se limpem disso? Primeiro, a busca de ajuda terapêutica. Que a ajuda terapêutica, ela vai tratar essas feridas emocionais, esses traumas, tudo que essa pessoa ouviu de ruim e foi reforçando na mente dela para ela entender que aquilo não é dela. Quebrar esses padrões familiares, de tanta coisa que ela carrega no inconsciente, como se isso fosse verdade, ou que esse era o caminho que ela tinha que seguir, ou que ela tinha que lutar até o fim do relacionamento sofrendo, né? E a reconstrução da autoestima, né? Ela entender qual que é a identidade dela, construir uma autoconfiança para que ela se torne uma pessoa saudável. Se reconhecer, né? Porque ela não é mais a mesma pessoa. Exato. Né? Eu acho que a gente, quando passa por uma sensação de dor, de perda principalmente, você volta tentando se comparar com você antes dessa pessoa. Né? Eu quero voltar a ser como eu era antes, eu quero voltar a sorrir do mesmo jeito, sair com as minhas amigas, buscar o mesmo corpo, mas essa experiência também te transformou. Né? Então é você se redescobrir, porque você tá mais forte, mais esperta. Exato. Né? Você tá com o seu gosto tá mais apurado, mas se você não tratar isso, você não aciona, né? Sim, porque até é para ela se relacionar novamente. Porque quando ela sai desse relacionamento, fica um vazio ainda maior, né? Porque ela ainda está mais prejudicada, passou por diversos traumas. Então, ela tá buscando preencher esse vazio. E se ela não trata isso, o que vai acontecer? Ela vai se conectar com outra pessoa pela falta. E a chance de você repetir um relacionamento abusivo é muito grande. Porque a falta se conecta com a falta. Isso. É a semelhança que a gente comentou no início. Nós atraímos semelhantes, pessoas que têm exatamente aquilo que o teu coração precisa. Né? Eu tô com um buraco, tem alguém precisando desse buraco para se preencher. A dependência e a codependência. Exatamente. Então, para ela primeiro se preencher, ela se amar tanto, tá tão bem na própria companhia, que aí o outro sim vai poder vir para somar. Mas se ela não cura essa ferida da rejeição, de abandono, se ela não se reconstrói, não desenvolve uma autoestima, provavelmente ela vai estar frágil e vai cair em um outro relacionamento assim. Por isso, entendi que eu estou repetindo um padrão, eu estou sendo tratada assim, eu estou atraindo, né, o tal do dedo podre. Se existe um dedo podre aí, existe algo a ser trabalhado. E é necessário. É necessário a gente trabalhar. A gente foge disso. A gente foge, mas eu acho que uma boa forma da gente encarar esse processo é entender que os nossos incômodos, desde uma relação adoecida, que é um incômodo gigante, até um pequeno incômodo, como um sobrepeso que não está te deixando à vontade, ele tem uma função na sua vida. Que é tirar você do que está acomodado. Os incômodos curam os acômodos. Sim. Né? Então, a gente não consegue ficar muito tempo com o sapato apertado. A primeira coisa que você faz é querer tirar. Então, por que você consegue ficar com uma pessoa que está te machucando tanto?
né? A gente não nasceu para ficar com o sapato apertado, Uhum. com o sutiã apertado. Quem que chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar o sapato do sutiã? Por quê? Porque tá incomodando. Então, por que uma relação que te aperta, que te machuca, que chega a ser físico, ela precisa ser suportada? O amor não foi feito para ser suportado. Não, o amor foi sido para ser vivido, né? Experienciado, trocado, né? Uhum. Então, o que eu acho mais importante pra gente nesse episódio, que eu amei ter você aqui, é um alerta. Então, espalhem esse episódio por aí, do YouTube, do Spotify, porque quanto mais se banaliza o amor nas redes sociais, quanto mais vida perfeita a gente mostra, mais vida perfeita a gente quer mostrar. E às vezes a gente aceita para pertencer, para superar o medo da solidão, que só se supera com solitude. Gente, isso é importante falar. O medo da solidão não se supera com relacionamento. O medo da solidão se supera com solitude. Mas o que é solitude? As pessoas perguntam. Quando eu estava escrevendo meu livro, eu tenho um capítulo que fala só sobre solitude. Aí a editora perguntou para mim, qual que é a diferença de solidão e solitude? Porque no dicionário é parecida. Porque são palavras que vêm da explicação. Estado de isolamento. A solitude, ela é um isolamento que você sofre. Desculpa, a solidão. Ela é um isolamento que você tem dor, você sofre por estar consigo mesma. Por exemplo, num domingo almoçando sozinha, quando a maioria das pessoas estão em família, amigos e tudo mais. A solitude, ela é você querer estar consigo mesma. E não te obriga a estar sozinha o tempo inteiro. É você entender que quando você se tem, você não tá sozinha nunca mais. Exato. A sua companhia te faz bem. Isso. E uma coisa que eu gosto de alertar e acho importante você fazer essa análise dentro do teu relacionamento é o quanto você já não está sozinha nessa relação. Porque se você for analisar, você não tem um parceiro do lado, você não tem uma pessoa que é recíproca, que é cúmplice, que tá ali te incentivando, que tá ali te trazendo o seu melhor. Não, muito pelo contrário, você tem uma pessoa que tá te tirando o seu pior, tá te provocando, gerando raiva, tá trazendo outras pessoas para gerar insegurança, tá fazendo de tudo para você ser uma pessoa agressiva, controladora, o pior de você. Então, olhe para dentro. Você tem uma companhia de fato do lado? Né? Uma coisa que você falou é que assim, a pessoa doadora, ela atrai tomadores para sua vida. Então, se você tá doando demais, é porque tem alguém sugando. E relacionamento não é isso, gente. Relacionamento é troca. É entre dar e receber. Você doa, mas você recebe. E aí a gente tá falando com pessoas muitas vezes que não sabem receber amor, isso, né? Querem fazer de tudo para salvar o outro, se sentem responsáveis pela relação, mas não sabem receber amor, não sabem receber uma ajuda. Por isso é muito difícil buscar ajuda para sair desse relacionamento ou para se curar. Mas lembrem-se, você pode, deve e merece essa ajuda. Acho que essa palavra é que a gente tem que grifar. Merecimento. Merece. O merecimento, ele que é um pilar muito forte do amor próprio, ele faz você começar a perceber, caramba, será que eu mereço viver isso? E aí a gente precisa a gente falou bastante da culpa, e eu acho que para você se sentir merecedora de buscar ajuda, você precisa entender que tem uma diferença entre culpa e responsabilidade. A responsabilidade, ela te dá autonomia. Eu entendo que hoje eu tô aqui, eu sou responsável também por estar aqui, porque eu ainda não consigo sair, então eu tenho que assumir, administrar essas consequências que eu tô vivendo. A culpa não. A culpa, ela te dá um julgamento de penalidade. Eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer. Exato. Que é como mais ou menos a gente vai num julgamento, né? Eu declaro o réu, culpado há tantos anos de reclusão. Por quê? Ele tem que pagar algo, ou seja, ele tem que sofrer algo para zerar aquela culpa. E quando você tá nessa culpa, você não desenvolve merecimento. Sim. E mesmo que alguém chegue e fale, eu te atendo de graça. Não quero. Não consegue aceitar. E a pessoa que tá em um relacionamento assim, ela se sente culpada o tempo inteiro. Culpada porque o abusador inverte a situação e coloca a culpa nela. Culpada porque ela fala, meu Deus, eu suportei tanta coisa nesse relacionamento que eu não deveria suportar. Culpada porque ela, putz, os sinais estavam ali, eu não enxerguei. Culpada, ela se sente culpada o tempo inteiro. Só que a culpa, ela gera essa dívida, né? Como você falou. E aí, quando eu sou devedor, o que eu vou fazer? Eu vou me punir.
Eu vou Então, me você não punir para recebe. equilibrar. E aí você entra num mecanismo de autossabotagem. Se eu sou devedora, eu preciso me punir. Como que eu vou me punir? Sabotando a minha vida. Isso. E muitas vezes você se sabota no próprio relacionamento, permanecendo ali. Permanecendo ali. E aí, qual que é o resultado que você tem? Você pensa, meu Deus, eu não consigo sair daqui. Eu tô aqui aguentando isso ainda. Vem o quê? A compulsão. Você acaba descontando em outras coisas, não fazendo o que deveria ter feito. E aí você o quê? Sente mais vergonha de si. Se sente mais impotente, com a autoestima baixa. E aí vem mais culpa. E aí você se sente ainda mais devedora. E você não se sente merecedora de sair daí, de ter um relacionamento saudável, de seguir em frente. Mas você merece. Perfeito. Você veio nesse mundo para viver uma vida em abundância. É isso que Deus tem pra gente, é a abundância e não o sofrimento. Então pense nisso, né? Ainda que seja difícil, encare um processo de cura. É dolorido, mas vai te libertar para a vida inteira. Olha quanto tempo você tem ainda pela frente, né? Não dá para você começar a achar que assumir essa dor e levar ela pro resto da vida, porque eu sempre falo muito, e acho que essa é a mensagem de autoconhecimento: enquanto houver vida, há evolução. Exato. Eu tenho alunas que começam o processo de autoconhecimento com 60, 70 anos, e eu acho lindo, porque ninguém tá aqui pra, já vivi. Não, minha filha, vamos até os 100 anos, vamos voltar a cuidar da saúde, vamos voltar a fazer os exames, vamos cuidar da alma. E eu acho que é isso, se nós, indiferente da religião, que é o que a gente comentou, que tem muitas crenças, nós somos filhos do Divino Criador. Sim. Seja lá qual for o nome que você dá pra ele. E se você tem uma centelha divina dentro de você, né, só precisa ter um pouco mais de fé em si, porque nós nascemos para amar e sermos amadas. Grava isso que a gente tá falando para você. Você nasceu para amar e ser amada. Ainda que isso não tenha acontecido, é na evolução que você vai fazer. É um ato de amor buscar ajuda. É um ato de amor buscar o auto-perdão. É um ato de amor sair de uma relação abusiva, por mais difícil que seja. Eu vou sugerir que você escute o podcast 1 do YouTube, que é com a Mary Jane, essa personagem que conta detalhes dessa relação abusiva e detalhes de como ela saiu. Legal. Né? Porque eu comecei a perguntar para ela, existe vida após a relação abusiva? E ela falou, claro que sim. E ela veio grávida do seu bebê, do segundo casamento. Então ela traz para você também uma história de superação, que eu acho que aqui a gente... É possível ter um relacionamento saudável. Felicíssima, a gente deu muita risada no dia, porque eu a conheci num momento de muita dor. Então eu quis que ela fosse minha primeira personagem aqui, para que as pessoas percebessem que existe vida depois de um relacionamento abusivo, se você olhar para sua vida com um pouquinho mais de amor. Andressa, amei ter você aqui. Foi um prazer. Foi super legal a gente ter se conhecido. A gente se conheceu nos bastidores de um podcast, né? Que eu fui fazer uma entrevista, ela tinha acabado de gravar. E a coincidência foi que a gente tava com a roupa igualzinha. Eu entrei na sala e falei, nossa, com a calça branca, uma blusa rosé, assim, meio de cetinzinho, né? A gente levou até um susto. Eu falei, nossa, que sintonia. E as apresentadoras também estavam com a mesma roupa, né? A gente falou, não, é sintonia. Uma egrégora de suavidade aquele dia. Ainda falei, fiquei preocupada de escolher a roupa hoje pra gente não estar igual. Inclusive, deixa eu contar aqui pra vocês que essa roupa depois eu vou mostrar pra vocês, é da nossa Believe Store, que é a nossa patrocinadora agora aqui do podcast, que é uma loja linda que tem aqui em Guarulhos, que tá fazendo a curadoria dos meus looks a partir de hoje. Então, todos os looks que vocês virem aqui no podcast a partir desse episódio são da Believe, que é uma loja linda que, além de ser física aqui em Guarulhos, entrega para todo o país. Então segue lá no Instagram, @BelieveBeautyStore. Depois vai nos meus stories para ver que eu vou mostrar direitinho os looks maravilhosos para vocês conhecerem, porque é o que a gente tá falando, o amor próprio é cuidar da autoimagem. E eu falei, gente, deixa eu escolher minha roupa a dedo, porque da outra vez a gente tava igual. Eu quase te mandei uma mensagem, que roupa que você vai hoje? Porque aquele dia tava muito parecido. Tava Mas eu igual. olhei seus stories. Eu vi antes, minha filha. Mas foi maravilhoso estar aqui. Obrigada por toda a troca. Convite. Espero que esse episódio alcance milhares de pessoas, porque a gente precisa espalhar amor, né? Exato. Gente, então pensem bem. Ao invés de você ficar se culpando ou vidrada naquilo que você perdeu, no tempo que você perdeu, imagina quanto tempo você ainda tem pela frente e coloca o seu foco nisso, em se recuperar e se revestir do seu amor próprio, porque você merece viver uma vida incrível e é possível ser feliz após um relacionamento abusivo. Bom, o meu arroba é @Andressa Taqueta.
podem me seguir lá, que vocês vão ter vários conteúdos para você conseguir dar esses primeiros passos. Pode ser difícil, mas é possível. É possível, a gente está aqui para ajudar vocês. Olha, eu trouxe para você levar para suas alunas o meu livro Viva para Se Amar. Legal. 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. Esse livro, ele conta um pouco do meu resgate de amor próprio de muitas alunas. E ele é embasado no método de um curso meu que chama 15 Dias para Se Amar. Então a gente traz o passo a passo da reconstrução do amor próprio, desde como trabalhar o perdão, a sair da dependência emocional, construir a solitude. Então eu trouxe para você com todo carinho. Obrigada. A gente se conectou e eu espero que você leia, goste, indique para suas alunas, para suas seguidoras. Com certeza. E você que está me assistindo, não esquece, corre lá na Amazon e compra agora o seu livro Viva para Se Amar. Na semana que vem tem mais Viva para Se Amar aqui no nosso podcast. Eu espero você.